A doença do ciúme. Hoje, em nossa devocional dos personagens bíblicos, eu quero iniciar uma série de mensagens sobre um dos grandes personagens da Bíblia, que foi José, o filho de Jacó, filho da sua velhice, um filho muito amado que provocou muitos sentimentos ruins em outras pessoas por conta de sua fidelidade e de sua postura diante de Deus. E um dos sentimentos ruins que foi gerado no coração de seus irmãos foi o tal do ciúme. O ciúme é uma doença, ele é muito perigoso, destrói amizades, destrói casamentos e é capaz de destruir toda uma família e pode até acabar com uma cidade e olha, às vezes até mesmo em uma nação. Temos que tomar muito cuidado com esse maldito sentimento que é o ciúme. Temos que treinar nossa alma para recusar e rejeitar qualquer tipo de pensamento que identificarmos como ciúme. Esse será o assunto da nossa devocional de hoje. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional Personagens Bíblicos na série a respeito de José. E hoje nós vamos falar a respeito da doença do ciúme. Vamos ler o texto bíblico de Gênesis, capítulo 37, versículo 3 a 4. Diz assim a palavra: Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Irmãos e irmãs, como eu disse no início da devocional, eu quero fazer uma série de devocionais a respeito desse personagem tão importante da Bíblia, lá no Antigo Testamento, que foi José. A Bíblia gasta em torno de 13 capítulos do livro de Gênesis para contar a sua história. Eu creio então que o próprio Deus julgou importante a história de José. A vida dele pode ser uma escola de aprendizado para cada um de nós. Ele era um jovem que Deus o escolheu e o chamou para salvar o seu povo de Israel. Só que nem ele, nem seu pai, nem seus irmãos sabiam desse plano todo do Senhor. E enquanto não sabiam, os erros foram acontecendo e muitos males foram planejados, arquitetados e executados contra a vida de José. Mas Deus sempre esteve no controle e sempre o ajudou. Tudo começou com o sentimento de amor que seu pai Jacó, ou Israel, tinha por ele. Jacó o amava mais do que seus outros filhos. Tudo começou com o sentimento de amor que seu pai, Jacó, ou Israel, tinha por ele. Ele o amava mais do que seus outros filhos. Tudo porque José era filho de Raquel, a mulher tão amada de Jacó. Raquel, de princípio, era estéril e clamou ao Senhor por um milagre, pedindo a Deus um filho. E Deus fez com que ela concebesse e ela veio dar à luz a José. E disse: o Senhor me tirou o vexame e me deu José. Aqui já aprendemos algo muito forte. Temos que tomar muito cuidado quando formos expressar nossos sentimentos em família, pois isso pode gerar o maldito do ciúme. E foi o que aconteceu. Jacó deu uma túnica para José, uma roupa bonita e colorida, e isso provocou um grande ciúme em seus irmãos, que de início já não lhe davam atenção, o que foi só piorando a ponto de tentarem matar a José e fazerem tudo de ruim para ele. Lembrando que José tinha apenas 17 anos, era um garoto, quando todas essas maldades começaram a acontecer com ele. Logo de início, sobre a história de José, eu quero falar desse sentimento ruim que é o ciúme. Ninguém está isento de sentir ciúmes. O que precisamos é domar o que acontece na nossa mente quando ela apresentar esses sinais, pois é algo que vai crescendo e se avolumando, a ponto
ponto de provocar ódio, inveja e sede de vingança, o que aconteceu com os irmãos de José. Ele mesmo, coitado, não tinha nem mesmo culpa disso. Quem sente ciúmes, na realidade, está com um complexo de inferioridade, pois todos nós temos o nosso valor, todos nós temos os nossos talentos e forças. Não precisamos ficar nos comparando com ninguém, ainda mais hoje em dia, onde as redes sociais só nos apresentam aqueles que são bonitos e que têm sucesso. Muitos ficam sentindo-se inferiores, complexados, revoltados e chegam até mesmo a desistirem de seus sonhos e projetos de vida, por pensarem que estão esquecidos e desprezados até mesmo por Deus. Tire isso da sua cabeça, resista à tentação de ficar se comparando. Pode ser que você não seja ou não tenha aquilo que tem visto que outros são e têm, mas a sua hora vai chegar. Quando isso acontecer, não deixe virar ciúmes, inveja, ira, ódio ou revolta. Procure fazer com que se transforme em força para você lutar. Procure transformar em objetivo de vida. Tenha tudo como inspiração e não como competição. Corte o sentimento do ciúme pela raiz. Na vida de todas as pessoas existe algo chamado processo. E nós não podemos fugir disso. Até mesmo José teve que passar por processos, e foi um longo processo, ao que tudo indica em torno de uns 13 anos. Até esse ciúme e essa ira de seus irmãos fazia parte do seu processo de crescimento e da realização do sonho que Deus deu a ele. Não sinta ciúme. E nem se preocupe com aqueles que sentem ciúmes de você. Ainda que eles queiram te atrapalhar, o Senhor está contigo e vai te proteger e te guardar de todo o mal, assim como fez com José. Amém? Vamos orar ao Senhor e que Deus nos ajude a cortar o sentimento de ciúme do nosso coração, em nome de Jesus. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, começamos hoje uma série aqui, Pai, de devocionais falando a respeito de José, esse personagem tão importante na palavra do Senhor, e a história dele tem muito a nos ensinar, como foi o caso aqui do ciúme que seus irmãos sentiram dele. Quantas vezes, ó Pai, esse sentimento maligno e maldito quer tomar conta do nosso coração. Começa com o ciúme e, ó Deus, depois passa para a inveja, vem a ira, o ódio, a revolta, o rancor, a sede de vingança, como aconteceu com os irmãos de José. Tenha compaixão de nós e não deixe esse maldito sentimento crescer na nossa vida, senão, Pai, nós vamos prejudicar pessoas e vamos acabar nos prejudicando também. Mas nós colocamos em Tuas mãos porque confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor tem nos guardado e nos fortalecido, e tudo concorrerá para o nosso bem, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, perdoa se sentimos, ó Deus, essa maldita doença do ciúme, Pai. Ó Deus, queremos arrancá-lo pela raiz e pedir perdão ao Senhor. E, ó Deus, saber, ó Deus, que o Senhor tem um processo para nós. As coisas vão acontecer, as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar. Não precisamos ficar nos comparando com ciúme daqueles que são amados, queridos, que têm alguma coisa ou que já alcançaram o sucesso. O nosso lugar está garantido pelo Senhor. Cedo ou tarde nós vamos conseguir, Pai. Se nós olharmos para alguém e contemplarmos o que eles têm, o que eles são, que seja para nós inspiração para trabalharmos, nos dedicarmos e alcançarmos, ó Pai, para a glória do Seu nome, alcançar primeiramente aquilo que o Senhor tem para nós e não ficarmos de forma alguma nos comparando. Livra-nos do ciúme, meu Pai. Nós oramos e desde já Te agradecemos porque o Senhor é quem vai cuidar de nós. Nos ajude a vigiarmos e não cairmos nessa
dessa maldita tentação. E por acaso, Senhor, se alguém está passando, ó Deus, uma dificuldade porque outros se levantaram com ciúme, com inveja, ó Deus, maldizendo, maltratando, desprezando, Senhor, ajuda o teu filho, a tua filha a se manter firme, conforme aconteceu com José, Pai. Ele se manteve firme no processo e o Senhor o ajudou e o livrou de todo mal, e lá no final ele entendeu que tudo estava nos teus planos e diante da sua presença. Em nome de Jesus nós oramos, que sejamos firmados diante de ti, sem ciúmes no nosso coração e, ó Deus, glorificando a ti pela vida, pelo sucesso dos nossos irmãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Olha, peço a você que compartilhe essa mensagem aí. Nós vamos ficar por alguns dias falando a respeito de José e que Deus nos ajude nessa empreitada, tá bom? Deus abençoe você, inscreva-se aí nos nossos canais, dá uma força aí para que a própria rede social possa dar a sugestão dessas devocionais e mais pessoas serem alcançadas pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, tá legal? Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, devocional Personagens Bíblicos. Deus abençoe você, um grande abraço, tenham todos um bom dia, até amanhã, Deus assim permitindo, e eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.